Charles Neto gravando, Memorial do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 29 de maio de 2015. Memorial do Érico Veríssimo. Trilogia. Em 1947, Érico Veríssimo começa a escrever a trilogia O Tempo e o Vento. Publica em 1949 O Continente e em 1951 O Retrato e em 1961 a 62 O Arquipélago. Recebe vários prêmios por esta obra, sendo a mais conhecida tanto no Brasil quanto no exterior. O senhor embaixador. Da sua experiência como diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana, Secretaria da UEA em Washington, Estados Unidos, escreve O Senhor Embaixador. O romance tem como temática central a problemática da dominação política e econômica dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos subdesenvolvidos na década de 1960. Para a criação deste romance, ele desenha um mapa localizando o país e o Sacramento, na América Central, onde se passa a segunda parte da história. Livros, sempre livros, mas é a vida. Onde estava a vida? Todas as ilustrações são de autoria de Érico Veríssimo, do livro Fantoches, edição comemorativa.
Fantoches é um caderno de exercícios, bem como um mostruário de possibilidades e tendências, onde talvez possamos até encontrar a semente de alguns romances, que mais tarde vinha a escrever. Ao reler essas verdes páginas, produzidas quando o autor estava ainda na metade da casa dos 20, é natural que o homem de meia-idade tenha sorrido ante as debilidades, irreverências e audácias do moço. Não foi, entretanto, um sorriso de pura ironia ou malícia, pois havia a temperá-lo uma afetuosa condescendência paternal. Em suma, ao reler o meu primeiro livro, senti-me pai de mim mesmo e fiquei a pensar com certa inquietude no dia não muito remoto, já que o tempo parece correr cada vez mais depressa, em que eu me vir transformado em avô do autor de Fantoches. Érico Veríssimo, prefácio do próprio autor para a edição de Fantoches em 1953. Publicado em 1932, é uma coletânea de histórias, a maioria na forma de pequenas peças de teatro. Teve uma edição comemorativa em 1972, impressa com os comentários do autor nas margens. Hesitei na escolha do título deste livro, Bonecos, Circo. Títeres, Carrossel, candidata a ser, mas não foram eleitos. Explicação é simples, meu pai. Tinha 26 anos, este cara tem 66. Qual é o atos? Qual o d'Artaguan? O leitor que decida. Fantoches em anotações, comentários no Marginalia, redigidos pelo próprio escritor, em 1972. Em 1973, publica o primeiro volume das suas memórias, Solo de Clarineta. Em 1975, falece, em 28 de novembro. Em 1976, o segundo volume de Solo de Clarineta, organizado pelo Flávio Loureiro Chaves, a partir dos originais inconclusos, é editado. Memórias, ao lado de Graciliano Ramos, Jorge Amado e Pedro Nava. As memórias de Érico Veríssimo ocupam um lugar decisivo na literatura brasileira e constituem os últimos textos por ele redigidos. Assim se cumpre o acordo entre a obra e o homem. Um dos maiores narradores da literatura brasileira, também foi crítico e historiador da literatura e do país, na sua experiência de professor de universidades internacionais, contos e ensaios. Rio Grande do Sul, de Érico Veríssimo, Brazilian Literatura, Érico Veríssimo, O Ataque,
de Érico Veríssimo. Em 1905, nasce em Cruz Alta, em 17 de dezembro, Érico Veríssimo. Estuda em 1920, em regime de internato, no Colégio Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre. Em 1922, ocorre a separação de seus pais. Em 1926, torna sócio de Lotário Miller, na Farmácia Central, em Cruz Alta. Em 1929, publica os contos Chico, um conto de Natal, em Cruz Alta, em revista Ladrão de Gado. Na revista do Globo e A Lâmpada Mágica, no Correio do Povo. Em 1930, muda-se para Porto Alegre. É contratado como secretário de redação da revista Globo. Ciclo de Porto Alegre, histórias sobre a cidade de Porto Alegre e o homem urbano da década de 1930. Em 1931, casa-se com Mafalda Alphen-Volpe. Colabora regularmente nas páginas do Correio do Povo e Diário de Notícias. Em 1932, é promovida a diretor da revista Globo. Publica Fantoches. Em 1933, publica Clarissa, seu primeiro romance. Em 1935, nasce sua filha Clarissa. Publica Música ao Longe, Caminhos Cruzados e a Vida de Joana d'Arc. Em 1936, nasce seu filho, Luiz Fernando. Publica Um Lugar ao Sol, As Aventuras do Avião Vermelho, Os Três Porquinhos Pobres, Rosa Maria do Castelo Encantado e Meu ABC. Em 1937, lança As Aventuras de Tibiquera, Golpe de Estado Novo no Brasil. Seu programa infantil na Rádio Farroupilha é censurado. Livros voltados a crianças e jovens, cujas narrativas são lidas ainda hoje. Literatura infantil e infanto-juvenil. Em 1938, lança seu primeiro grande sucesso editorial, Olhai os Lírios do Campo, e o infantil O Urso, com música na barriga. 1939, lança outros livros infanto-juvenis, A Vida do Elefante Basílio, Outra Vez Os Três Porquinhos, Aventuras no Mundo da Higiene e A Viagem à Aurora do Mundo. Passa a dedicar-se ao departamento editorial da Globo, fim da Guerra Civil Espanhola e início da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, publica São de Saga, assinala a temática recorrente em sua obra.
a liberdade individual. Romance histórico, período de modernização da vida social brasileira. Érico Veríssimo é responsável pelo romance histórico mais importante da nossa literatura, que é também a sua obra fundamental. O Tempo e o Vento, O Retrato e O Arquipélago. 1941, passa 3 meses nos Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado americano, proferido conferências. No regresso, publica Gato Preto em Campo de Neve. 1942, publica As Mãos de Meu Filho, reunião de contos e outros textos esparsos. 1943, publica O Resto é Silêncio. Sua postura crítica ao momento político o leva a aceitar convite para lecionar literatura brasileira na Universidade de Berkeley, Califórnia. 1944, leciona literatura e história do Brasil no Mills College em Oakland, Califórnia. Irá em inglês o compêndio Brazilian Literature and Outline. Em 1945, faz conferências em diversos estados americanos e retorna ao Brasil. Em 1946, publica A Volta do Gato Preto, reflexões sobre sua segunda passagem pelos Estados Unidos. Em 1947, começa a escrever O Tempo e o Vento. Em 1949, publica O Continente. Em 1951, publica O Retrato. Num momento de profunda crise da sociedade brasileira, Érico Veríssimo apresenta 3 romances políticos, caracterizando sua visão humanista. Romance político: Saga, de Érico Veríssimo, O Senhor, mais O Prisioneiro. Em 1953, assume a direção do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana na UEA, em Washington, Estados Unidos. Em 1954, no Brasil, é publicada a novela Noite. Em 1956, regressa ao Brasil, é lançada a coletânea Gentes e Bichos, reunião de seus textos para crianças. Em 1957, publica México. Em 1959, publica O Ataque. Em 1961, lança os 2 primeiros tomos de O Arquipélago. Em 1962, conclui O Tempo e o Vento, publicado o 3º tomo, O Arquipélago. Em 1964, golpe militar derruba o governo constitucional brasileiro. Em 1965, publica O Senhor Embaixador. Livros de viagem. Cidadão do mundo, Érico nunca deixou de registrar as suas impressões em livros de inúmeras viagens. México, Gato Preto, em Caminho de Neve. 1966, visita Israel a convite do governo desse país
Vai também aos Estados Unidos em meio à revolta de jovens provocada pela Guerra do Vietnã. 1967, publica O Prisioneiro. A editora José Aguilar, do Rio de Janeiro, lança 5 volumes, o conjunto de sua ficção, completa, incluindo o depoimento autobiográfico do escritor Diante do Espelho. 1969, publica Israel em Abril. 1970, a ditadura militar institui a censura prévia a livros e periódicos. 1971, publica Incidente em Antares, recusando-se à censura prévia. Um dos maiores narradores da literatura brasileira, também foi crítico e historiador na literatura e do país, na sua experiência de professor de universidades internacionais, contos e histórias. Incidente em Antares conta a história de 2 famílias do patriarcado gaúcho em seus conflitos pelo poder. A ambientação desses conflitos percorre a história política do Brasil até a ditadura militar. O mapa representando a Praça de Antares desenhado por Érico Veríssimo, é o primeiro material elaborado especificamente para o romance. No verso do mapa de Antares aparece a primeira cronologia pensada por Érico para a organização dos fatos. Além de ser a concretização visual das coordenadas espaciais da segunda parte de Incidente em Antares, o mapa já apresenta alguns indícios da trama, pois através de caminhos pontilhados, o autor nos conduz aos deslocamentos dos personagens. Os pontilhados, como já disse, demonstram que algumas ideias já estavam presentes na concepção inicial do romance e permaneceram até a sua versão final editada. A primeira coisa que fez foi um desenho em cores da praça central da cidade, onde a parte mais dramática do romance se desenrola, pois atende às personagens, ou melhor, os candidatos a personagens que batiam à minha porta e pediam um lugarzinho no novo romance. Noite.
A novela à noite acompanha a caminhada de um homem que perdeu a memória e deixa-se arrastar pelo submundo noturno de uma cidade portuária. É um texto alegórico, cujo eixo se localiza na experiência psicológica do protagonista. Se eu tivesse de escolher um só livro para ser julgado, indicaria o primeiro volume de O Tempo e o Vento. Se me dessem a oportunidade de incluir outro, acrescentaria Incidente em Antares, O Senhor Embaixador e Noite, Érico Veríssimo. Solo de clarineta, Memórias. Seu primeiro volume de memórias surge a partir de uma breve autobiografia que havia escrito para a editora José Aguilar. O segundo volume, póstumo, é organizado por Flávio Loureiro Chaves. O próprio Érico explica a origem das memórias, como se eu tivesse então nos Estados Unidos, sem outra tarefa importante, além da de brincar com meus netos, decidi escrever uma autobiografia compacta para ser publicada com os 6 volumes do Aguilar. Dei à autobiografia comprimida o título de O Escritor Diante do Espelho. Não esperem que estas memórias formem um documento histórico. Elas não têm a intenção de fazer nenhum perfil de minha época ou dos meus contemporâneos. São apenas uma história particular, uma história em tom de quase romance, mas que vai contada com a maior franqueza. É um livro sincero, que dedico especialmente àqueles que me têm tido durante todos esses anos, que me têm lido durante todos esses anos. Gosto imensamente das pequenas cidades. Primeira parte da minha obra, eu considero Memorial do Érico Veríssimo. É um contador de histórias, assim não está perdido no passado, porque suas obras podem ser lidas hoje com o mesmo sabor do dia em que as escreveu. Muitos de seus personagens saíram dos livros para viver no imaginário de milhões de leitores. Livros escritos originalmente em português, gaúcho e brasileiro, mas que foram traduzidos para as línguas mais faladas no planeta Terra. Aqui foi criado um espaço para receber os leitores do nosso mais famoso escritor, e também a todas as pessoas curiosas em conhecê-lo, em penetrar pela primeira vez em seu mundo construído com palavras, um espaço lúdico